Tá bom? Show. Bom dia a todos. Bom dia. Quem me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou mestre em Técnico de Sanidade, com melhoramento genético de plantas, e atualmente sou doutoranda também em Técnico de Sanidade, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na área do melhoramento genético de plantas. E trabalho com a doutora Josiane aqui no IDEC Paraná desde 2015, quando eu ingressei na graduação. E hoje eu vou comentar um pouco com vocês, né, sobre o método de seleção de linhas puras, que é um método de seleção para plantas autóctones. Então, fica aí a pergunta que eu quero que vocês me respondam depois. Método arcaico ou promissor? Bom, depois dessa apresentação que a Josiane nos deu falando sobre a parte do melhoramento genético de plantas, sobre como funciona, né, a parte dos cruzamentos, e tudo que o melhorista precisa, né, focar para ser lançado no cultivar no mercado, eu gostaria de perguntar para vocês, do ponto de vista de vocês que já trabalharam com melhoramento genético, que trabalham com solos também no nosso projeto Sintuloide, ou pessoas assim que não têm alguma noção ainda tão a fundo sobre o melhoramento genético de plantas. Qual é o maior desafio que o melhorista enfrenta hoje? O que vocês acham? Tempo. Também. Tempo, mas tem um desafio que é o principal. O clima entra dentro da resposta, mas basicamente é desenvolver cultivares que sejam superiores às cultivares que já estão lançadas no mercado. Porque, como o próprio nome já diz, né, é o melhoramento genético de plantas. Então, não tem malícia a gente lançar cultivares que não sejam superiores às que já existem. Né? Mas como que fazemos isso, então? Como que a gente lança cultivares que sejam superiores às que já tem no mercado? Através, então, do aumento ou da exploração da frequência dos alelos que são favoráveis dentro das populações. Como que eu faço essa exploração ou como que eu aumento esses alelos que são favoráveis dentro dessas populações? Através da variabilidade genética. A variabilidade genética, para nós, é o combustível que move o nosso programa de melhoramento. Sem ela, nós não temos, então, o ganho de seleção nem o progresso genético. Mas para eu trabalhar essa variabilidade genética e aumentar e explorar essas alelos favoráveis, eu preciso saber da estrutura, né, genética constituinte de cada espécie que eu estou trabalhando. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber se a espécie que eu estou trabalhando ela é uma planta autógama ou se ela é uma planta alógama. Quem aí sabe me dizer a diferença de uma planta autógama e uma planta alógama? Se ela tem capacidade de fazer autopolinização. Exatamente, uma planta autógama faz autopolinização. Uma planta alógama tem a fecundação cruzada. Então ela não realiza a autopolinização. Um exemplo de planta alógama. Milho. Hoje, o melhorista de milho, que a gente fala melhorista, ele vende a heterose, ou o vigor do híbrido. Então, ele vende, na constituição genética do indivíduo que ele está vendendo, né, o produtor, ele vende um indivíduo 100% heterozigoto, ou seja, a constituição do indivíduo é 100% azão-azinho. E uma planta autógama, como por exemplo a aveia, como que vocês acham que é a constituição genética dela? Homozigote. Homozigote, muito bem. Nós vendemos então linhas puras, que são homogêneas. Então a constituição gênica dela vai ser 100% homozigoto. Ou vai ser 100% homozigoto dominante, que é o caso do azão-azão, ou 100% homozigoto recessivo. Hoje nós vamos conversar então sobre o nosso carro-chefe do programa de melhoramento genético de plantas, né, colegiais, que são espécies autóctones. A estrutura genética dessas espécies, elas trabalham então com a autofecundação. Essa autofecundação vai conduzir à homozigose, mas não à homogeneidade. Por quê? Porque a homozigose, ela pode ser, digamos assim, uma homozigose errada, por conta da segregação transgressiva que acontece nas linhas puras. E essa variabilidade genética, então, ela vai se dar pela diferença
de genótipos que são homozigóticos. Se eu tenho dois parentais de constituição gênica, azão-azão, que seria o homozigoto dominante, e azinho-azinho, que seria o homozigoto recessivo, e eu faço um cruzamento desses parentais, o meu produto final, meu F1, né, vai gerar, então, um alelo do meu homozigoto dominante e um alelo do meu homozigoto recessivo. Então, a minha formação de gametas vai ser 100% heterozigoto. Como eu trabalho com uma planta autógama, que é uma flor perfeita, hermafrodita, eu vou ter autofecundação ao longo dos ciclos de plantar e colher, plantar e colher. Então, vai acontecer a autofecundação por conta do sistema assim, da planta. Quando eu venho no meu quadro de Punnett aqui e faço a minha autofecundação com relação, então, à minha geração futura, né, minha F2, eu vou ter, então, meus gametas femininos heterozigóticos e os meus gametas femininos também heterozigóticos. Aí eu vou cruzar. Primeiro, meu azão com azão vai ter o quê? Azão com azão dá o quê? Azão, azão. Azão com azinho dá o quê? E azão com azinho, de novo daí. Azão com azinho dá o quê? E azão com azinho com azinho dá o quê? Eu tenho uma pergunta. Essa daqui é a minha constituição gênica. Isso daqui é o que eu não vejo dentro da planta, que é a minha constituição gênica. O Bruno vai explicar na apresentação dele, mas eu gostaria de saber de vocês. Vocês sabem a diferença de genótipo e fenótipo? Qual que é a diferença, Lucas, de genótipo e fenótipo? Tá certo? Tem vocês dois aqui na frente. Eu não estou ficando aqui. Aqui vocês estão vendo duas pessoas, certo? Para quem não conhece, já é individual. O que vocês conseguem ver? Qual é a diferença deles nítida? Altura. Qual é a primeira coisa que vocês notam a diferença deles? Um é homem e outra mulher. O que mais? O que vocês estão vendo é a constituição gênica misturada com o ambiente. A genética da Jaine, como eu conheço o pai e a mãe dela, puxa mais para o lado do pai dela. Mas o ambiente interfere também. O ambiente é tudo aquilo que a Jaine fez ao longo dos 26 anos dela. Então, isso também interfere. O Djalma também. O Djalma, ele tem, na constituição genética dele, algum alelo que puxa mais para o lado do pai e da mãe dele, mas também tudo que ele fez ao longo da vida dele, que é o ambiente, traz também o fenótipo que nós estamos vendo agora. Fenótipo, gente, é tudo que é visível aos meus olhos, que tem interferência genética, mas também tem interferência ambiental. Então, isso é o fenótipo. Quando nós vemos no campo uma planta, nós estamos olhando o fenótipo da planta. Obrigada, pode sentar. Achei que você ia falar que E isso daqui que eu estou olhando aqui é o genótipo. Isso daqui nunca mais vem. Eu não olho para o Djalma e para a Jaine e vejo um monte de azãozinho, desãozinho, cesãozinho. Eu não olho para eles e eu vejo constituição gênica deles. Eu olho para eles e eu vejo o fenótipo. Eu vejo a cor dos olhos, eu vejo a cor do cabelo. Não fique bravo. A altura, eu vejo características que são visíveis aos olhos. Bom, isso daqui a gente chama, então, de... Quando eu falo de fenotipicidade, eu estou falando de proporção fenotípica. Se eu estivesse tratando aqui de cor de flor, digamos assim, por exemplo, na ervilha, ela pode ter cor roxa e pode ter cor branca. A cor roxa, ela é dominante a cor branca, por conta da pigmentação. Quando eu olho a proporção fenotípica, supondo que esse quadro de Punnett seja em relação à cor da flor, quando eu olho aqui, eu vejo 3 cores roxas e uma cor branca.
Mas a constituição genética da flor roxa é duas, é heterozigota e homozigota dominante. Vocês conseguem entender a diferença? Às vezes eu olho dois fenótipos iguais que têm genótipos diferentes. E, por fim, a constituição genética, que seria 1/4 homozigoto dominante, 2/4 heterozigoto e 1/4 homozigoto recessivo. Essa seria a constituição da estrutura genética das espécies autóctones. Bom, mas lá na minha geração parental 1, quando eu tinha homozigotos dominantes para recessivo e para dominante, quando eu cruzei esses dois parentais e eu obtive a minha geração filial 1, que seria a minha geração F1, eu obtive 100% heterozigoto. Nos meus ciclos de plantar e colher, a cada geração, esses heterozigotos eles são reduzidos à metade. E acontece uma coisa que a gente fala, que é segregação transgressiva. Quando os meus heterozigotos formados na minha geração F1, eles voltam a se tornar homozigotos dominantes ou recessivos com o passar dos meus ciclos sucessivos de plantio. E as populações que nós vemos hoje de plantas autónomas, elas são, então, misturas, em grande parte, ou linhas homozigotas. E para eu lançar um cultivar no mercado, essas linhas elas têm que estar 100% homozigotas, porque eu não posso lançar um cultivar de planta autónoma que seja heterozigota. E para isso, então, eu devo explorar a variabilidade genética, que, como eu já disse para vocês, é o combustível dos programas de melhoramento genético. E o meu progresso genético, ele vai depender também da existência da minha variabilidade genética. Porque volta, como a Josiane falou, a equação do minorismo. Para ter um ganho de seleção, eu preciso observar como é o resultado daquela imagem que eu estou querendo lançar no mercado ao longo das gerações e fazer isso, vezes, a minha herdabilidade. A herdabilidade, ela vai me dizer o quanto aquela linhagem ela vai herdar as características das gerações em gerações. E para o melhoramento genético das espécies autónomas, então nós nos baseamos em 3 métodos principais, que seria a introdução de plantas, intercâmbio de sementes, você começar a cultivar aveia em lugares que não se cultivavam antes, a seleção de linhas futuras, que é o que nós vamos falar hoje, e hibridação artificial. Esses 2 primeiros métodos, eles vão visar então a exploração da variabilidade natural que já existe dentro da planta. E a hibridação vai fazer os cruzamentos artificiais por meio da associação de alelos favoráveis. Então, eu tenho 2 plantas desejáveis, eu vou fazer um cruzamento artificial dessas plantas para gerar um novo indivíduo. Então, nós vamos falar hoje da seleção de linhas puras. Bom, o método de seleção de linhas puras, ele foi, a primeira vez que foi comentado sobre ele, esse registro, foi por Johansen, no ano de 1903. Então, Johansen é considerado o pai das linhas puras. E ele lançou esse método após cultivar regiões da cultivar Princess. O que Johansen fez? No campo, ele notou que algumas determinadas espécies dessa cultivar, que era muito plantado por diversos produtores da época, se diferenciavam entre si. Ou seja, ele notava que algumas plantas eram superiores às outras. Mas ele pensou assim, porque para você ser melhorista, você precisa ser muito curioso. Ele notou que assim, nossa, por que essa cultivar, ela produz mais, ela tem algumas plantas que produzem mais que outras. Então ele selecionou algumas sementes que produziam mais e também viu algumas plantas que produziam menos. E ele fez esses experimentos durante 6 gerações. Então, durante 6 anos, ele fez uma seleção dentro de cada linha. E ele observava que daquelas plantas ele tinha sempre a mesma média para aquele grupo que ele tinha feito. Então, para as plantas mais produtivas, elas sempre eram mais produtivas. E para as plantas que eram menos produtivas, ele sempre obtinha as mesmas médias. Ele chegou, então, à constatação de que aquela cultivar tinha uma mistura de linhas em homozigose. E que a partir da 6ª geração, então a partir do 6º ciclo de plantar e colher, já não existia mais segregação. E que a partir disso, as diferenças que se davam ao longo desses ciclos de seleção era devido, então, ao ambiente. E para nós, melhoristas, é interessante selecionar
alguma linhagem baseada no ambiente? Sim. Por que, Luciano, o que você acha que é? Selecionar uma linhagem baseada no ambiente. Porque cada ambiente é diferente, você precisa de uma linhagem diferente para cada ambiente. Tipo assim, o clima de cada região é diferente. E uma linhagem mais adaptada para certo clima não vai se desenvolver como em outra. Então você precisa pensar também no ambiente para selecionar uma linhagem. Então, vocês concordam com o Luciano? Quem concorda com ele, levanta a mão. Quem discorda dele, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Então, Luciano, eu acho interessante o seu modo de pensar, né? Mas nós, melhoristas, não podemos nos basear no ambiente. Nós temos que nos basear totalmente na genética do indivíduo. Para selecionar. Para selecionar. Ah, sim, o que eu quis dizer é, tipo assim, quando você seleciona uma planta, você tem que pensar nas funções ambientais. Sim, você tem que pensar. Então, é porque assim, ó, essa planta que eu estou selecionando, ela tem que estar adaptada, né? Ela tem que estar adaptada nos ambientes que eu vou recomendar essa planta. Só que quando eu seleciono uma linhagem, eu estou pensando na minha genética. Se eu seleciono um cultivar de aveia recomendado para a região do Paraná, eu preciso que aquele genótipo corresponda nos sucessivos ciclos de cultivo, que vai ter de alta fecundação, eu preciso que ele tenha o mesmo desempenho, independente se aquele ano foi atípico para chuva, independente se aquele ano não foi atípico para calor, para frio, ele tem que responder, a genética sempre tem que falar mais alto. Mesmo que o ambiente muda, mas as características... Isso, as características tem que manter. O ambiente não vai mudar o fenótipo dele. Não. O genótipo vai mudar mais o fenótipo. Isso. No meu genótipo, que é no meu fenótipo, né, que é o que eu estou vendo, tem que constar muito mais o meu G, que o fenótipo é F igual a G mais A. Então, o fenótipo é igual ao genótipo mais ambiente. O meu G tem que ser enorme e o meu ambiente, o E, o A, tem que ser pequenininho. Vou dizer que é perfeito para o seu ambiente não influenciar assim nada. Precisa ter uma pequena influência do ambiente, né? Tipo, o ambiente é mínimo porque ele tem que estar lá, mas que ele não influencia, ele está lá. Sim. Mas o ambiente não pode influenciar no genótipo, entende? O meu fenótipo tem que manter o mesmo, de ser igual a esse ano é um ano extremamente pequeno. As nossas, agora eu falo, todas as plantas, as cultivares de aveia sofreram com isso. Isso é certo? Pensa no produtor. Ele vai comprar a semente, né, para ele plantar na sua área. Ele sabe que a Ipera Esmeralda produz tantos quilos de massa verde de massa de matéria seca por hectare. Se teve um ano de chuva, de sol, um ano inesperado para o produtor, aquilo não pode afetar na genética da semente que eu estou vendendo para o produtor. A genética sempre tem que falar mais alto do ambiente. Mas eu entendi que eu tinha que entender a pergunta que eu fiz errado. Mas o pensamento está certo. Eu também tenho que pensar no ambiente. Bom, então, assim, em 1913, após esses estudos que ele fez com essa cultivar de feijão, ele anotou, então, né, algumas considerações. Que a seleção para linhas puras só é eficiente quando ela é aplicada em características que são herdadas. O que são características herdadas? É você ter o mesmo tipo de cabelo que o seu pai, o seu filho ter o mesmo tipo de cabelo que você, assim como a planta. A planta ela tem que ser tem características herdadas ao longo das gerações. E que esse método ele não vai ampliar a variabilidade genética que já existe. Então, ele se torna concentrado. Né? Eu vou ter que explorar a variabilidade genética que eu já tenho no genoma, mas eu não vou ampliar. Seria diferente, por exemplo, se eu cruzasse dois indivíduos diferentes. Daí eu criaria novos alelos favoráveis. Mas no caso das linhas puras, eu vou ter que trabalhar com o que eu já tenho. E fazer essa exploração da variabilidade natural já existente. Então, o método de seleção de linhas puras, o Jansen escreveu, que tem como alvo principal a herdabilidade. Nós temos que nos basear na herdabilidade para fazer a seleção de linhas puras. Mais tarde, né, no ano de 1910, isso quem fala é Rex Bernard, no livro que ele escreveu, em 2014. Ele comprova a eficiência do método de seleção de linhas puras através da história que ele conta, né, sobre a aveia Texas Rustproof.
Como que foi feita essa experiência que ele relata no seu livro? Bom, no ano de 1910, tinha uma aveia vermelha lá nos Estados Unidos que era muito comumente plantada pelos agricultores, que era a Texas. E esse produtor, esse agricultor em questão, ele plantava também essa aveia vermelha. Em algum desses ciclos, né, dessas etapas, ele notou a diferença em uma única planta. Ele percebeu que aquela planta ela era maior que as demais e ela tinha panículas que eram visivelmente maiores e melhores, mais produtivas, que tinham uma maior quantidade de sementes e tinham um peso elevado também. O que ele fez? Ele selecionou essa única planta que ele viu no campo que se diferenciava das demais e que tinha grande potencial superior. Ele selecionou essa planta de desempenho superior ao cultivar original e plantou durante os sucessivos ciclos de cultivo, até que ele chegou no número de 1000 plantas. Dessa única planta que gerou 1000 plantas. Dessas 1000 plantas, ele fez várias avaliações, né, com relação principalmente à produtividade de custos por hectare, em relação a doenças que afetaram a região, e dessas 1000 plantas se tornaram então 100 linhagens. Aí a gente já consegue começar a dar nome aos bois, a gente pode chamar de linhagens. Essas 100 linhagens foram novamente avaliadas com relação a determinadas características agronômicas que ele considerava importantes, mas focando principalmente na produtividade. Essas 100 linhagens foram então avaliadas e geraram 20 linhagens. Ele foi selecionando. Essas 20 linhagens foram novamente avaliadas, mas daí já considerando, né, a herdabilidade do fator de mudança. Essas 20 linhagens, então, foram avaliadas em mais locais, para você ter uma certeza de que aquele desempenho genómico correspondia em vários ambientes. E, após a avaliação dessas 20 linhagens em 13 diferentes locais, ele selecionou 5 linhagens. Essas 5 linhagens tinham características semelhantes e eram extremamente superiores às demais. Essas 5 linhagens foram novamente avaliadas nos mesmos locais, com as mesmas características, e elas responderam exatamente igual. Ali não tinha mais variabilidade genética, era um conjunto homogêneo. Eram linhas puras que estavam purificadas, eram linhas puras homogêneas. E que correspondiam à produtividade cerca de muitas vezes mais do que o cultivar original que elas tinham sido retiradas. Essas 5 linhagens, mais tarde, se tornaram a cultivar de aveia vermelha Fulton, que, por muito tempo, e até alguns tempos atrás, foi a cultivar de aveia mais importante dos Estados Unidos. Vocês têm noção que a partir de uma planta, o cara lançou uma cultivar que ficou por anos sendo a cultivar mais importante e mais produzida no estado agrícola de tanta importância que é os Estados Unidos? Então, a partir de uma planta fez isso. Bom, e na palestra da Josiane, ela falou de vários métodos, né, que estão sendo utilizados hoje, nos dias de hoje, né? Melhoramento de precisão, biotecnologia, marcadores moleculares, inteligência artificial, todo esse comboio, né, de coisas que estão sendo afincadas agora abaixo do melhorista por conta do tempo. A gente é uma corrida com o tempo porque uma empresa tentando lançar uma cultivar, daí aquela cultivar tem que ser melhor, daí a outra empresa também tem que lançar uma cultivar que já é melhor do que aquela que já foi lançada. Então todo mundo está usando um compilado de métodos que às vezes a gente para e fica pensando. O que vocês acham? A seleção de linhas puras, ela é eficiente comparada a esses métodos modernos? O que vocês acham? Sim. Thiago, o que você acha? Eficiência sim, talvez, pelo tempo seria muito. Eficiência seria demonstrando na apresentação que ela é eficiente. Uhum. Mas aí demora quantos anos para desenvolver uma linha pura? Uma linha pura? Por aí, a gente começou em 2019 a seleção de um. Seria o tempo que precisa? Sim. Mas o que você acha que um programa de melhoramento como o nosso aqui, ou como qualquer outro assim, você acha que é eficiente ou não? Se eu começar a investir na seleção de linhas puras, eu vou ter algum progresso? E esse progresso vai permanecer? Eu acho que sim.
Renato, o que você acha? E você, Leila? E no ano de 2023, vocês acham que tem muita cultivar que já foi lançada através desse método? Tem muita pesquisa sendo feita nesse método? Ou você acha que vocês acham que todo mundo está focando assim, os esforços em marcadores moleculares, em inteligência artificial, em biotecnologia? Aqui eu trouxe uma citação do livro do Bernard, que ele fala que o método de seleção de linhas puras foi e é amplamente, muito utilizado na geração de novos cultivares comerciais para diversas espécies autóctones. Embora ele seja pouco divulgado, muitos cultivares comerciais de grande sucesso derivaram desse método. E eu trouxe aqui alguns exemplos de cultivares que foram originados através do método de seleção de linhas puras. Feijão carioca, o café Novo Mundo, duas cultivares de arroz irrigado e para terras altas que foi lançada no ano de 2022, em novembro de 2022 são duas cultivares que foram lançadas. Uma cultivar de tabaco, duas cultivares de tomate e diversos estudos na área, inclusive estudo recente já lançado esse ano de 2023. Que é uma modéstia à parte, assim, leiam, porque tá ótimo. Assim. Eu tô nos agradecimentos. Então, gente, isso daqui só foi um compilado pequeno de coisas que eu trouxe para vocês, mas se vocês derem um Google aí, cultivares lançados através do método de seleção de linhas puras. Por mais que ele seja um método visto por muito como arcaico, ele ainda é muito promissor. Muitas empresas deveriam, inclusive, deixar de lado tecnologias que assim, focam extremamente em nanotecnologia, inteligência artificial e às vezes deixam o que é realmente palpável de lado com o método de seleção de linhas puras. Bom, mas o que é necessário para se obter sucesso então com o método de seleção? Já falei várias vezes. O que eu preciso me basear? Eu preciso me basear aqui, essa bússola é o meu programa de seleção de linhas puras. O meu norte é a viabilidade. Então, para eu selecionar uma cultivar através do método de seleção de linhas puras, eu preciso observar a viabilidade. Aqui eu trouxe, então, um quadro de parâmetros genéticos que são considerados pelo mercado melhorista, para selecionar algumas linhagens que vão progredir para algumas gerações. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é, assim, esse compilado de dados eu tirei da minha dissertação e eu gostaria de mostrar para vocês porque essa dissertação ela foi feita, porque foi dada uma demanda para a gente, e quando a gente começou a fazer, chegaram para a gente e falaram assim, não tem por que vocês fazerem seleção de linhas puras na cultivar da Par 61, porque essa cultivar não é heterogênea. Então a primeira coisa que a gente precisava comprovar é que essa cultivar era heterogênea e que realmente precisava ser feita uma seleção de linhas puras. O professor Federico falou na palestra de terça-feira que a seleção de linhas puras ela só é eficiente se você fizer dentro de uma cultivar que seja produtiva. Não compensa você fazer dentro de uma cultivar que já tenha outras cultivares lançadas no mercado que supere. Por que a gente faz seleção de linhas puras na Par 61? Porque até hoje nenhuma cultivar é capaz de, digamos assim, superar o potencial produtivo dela para sair da guerra. Tanto que a gente teve que tirar ela como testemunho. Porque não tinha como lançar a cultivar, porque nenhuma superava ela. Então, ela ainda é muito produtiva. Por mais que ela tenha essa variabilidade genética, ela ainda é muito querida pelos produtores. Então, a gente precisava resolver isso. E para nós foi dada uma demanda muito específica. Façam o melhoramento genético porque queremos uma nova Par 61. Então, eles não pediram assim, cruzem a Par 61 acabou e gerem uma nova cultivar. Isso foi específico. Eles falaram, nós queremos uma Par 61 melhorada. Uma nova Par 61. Então a gente precisava mostrar para eles que o que a gente estava vendo no campo, meu fenótipo, era devido à variabilidade genética e não ao ambiente. Como que eu vejo isso? Eu preciso saber, então,
se a situação é favorável, né, a seleção para as características que eu estou analisando. Aqui no meu caso, eu estava analisando algumas características como desempenho de planta, ferrugem da folha, mancha foliar, matéria seca, altura e aqui os componentes da panícula. Número de grãos da panícula, comprimento da panícula e peso da panícula. Aqui é todo o princípio do programa de melhoramento genético, a existência da variabilidade. O meu componente genético, mais o meu componente ambiental, meu componente genético, minha variância genética, mais a minha variância ambiental, é igual à minha variância fenotípica. Então, o meu fenótipo é igual a esse mais esse. Esses dois resultados aqui tornam esse 1,71. Dentro de 1,71 que eu estava vendo no campo, 1,65 é devido à genética e 0,05 devido ao ambiente. Isso para vocês é um número expressivo ou não? Muito sim. Com relação à ferrugem da folha, de 641,58 que eu estou vendo no campo, só 620 é devido ao componente genético. Isso é muito bom. Tinha variabilidade genética dentro da cultivar ou era tudo balela? Isso, gente, para todas as características que eu analisei. E assim, poderia analisar outras 1000 características, e talvez essas outras 1000 iam dar a mesma coisa. Essas características eram de interesse agronômico, né? E todas as características que a gente escolheu selecionar para fazer a seleção. Então, bom, a gente comprovou que existia variabilidade genética. E a minha herdabilidade? A minha herdabilidade, ela vai me dizer o quanto de precisão experimental que eu tenho dentro do meu conjunto de caracteres. E ela é extremamente importante porque ela corresponde ao quadrado da acurácia. A acurácia, eu vou deixar para o Bruno explicar mais para frente para vocês o que é, mas ela é como se fosse o nosso coeficiente de variação, porque para nós é interessante ter o nosso coeficiente de variação genética. Então eu preciso saber o quanto de genética varia dentro dos meus tratamentos. E ele é o parâmetro de maior importância para o melhorista, então ele é a nossa Bíblia. E para ela ser considerada de elevado magnitude, para eu levar a sério esse conjunto de dados, ele tem que ser acima de 70%. Olhem aqui os resultados para todas as características. A menor que teve foi 84,15. Então eu tive aqui acho que foi no desempenho, 96,51%, quase 100% de herdabilidade. Quase 100% de certeza de que aquela direção passaria para as próximas aquelas características. E isso afeta diretamente na minha equação do melhorista, né, que o José comentou, no meu ganho de seleção. Porque quanto maior for essa acurácia, maior vai ser o meu ganho de seleção. E maior vai ser também o meu progresso genético. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que o melhorista vai ter sucesso, vai ter um progresso genético se baseando nesses dados? Ele vai me dar, então, um rigor experimental. E ele vai reduzir, então, esse erro experimental. Quanto maior for a herdabilidade, maior também vai ser a acurácia que eu vou estar aplicando ali para selecionar. E com relação às doenças, a suscetibilidade a determinadas doenças, ela é um fator muito preocupante, né, para qualquer melhorista. Na terça-feira, na palestra do professor Federici, ele falou uma frase que foi bem marcante para mim, que ele falou assim, que a ferrugem na folha acaba com o trabalho de uma vida. E é muito verdade. Você pode desenvolver uma linhagem extremamente produtiva, você pode dar o melhor da sua vida para desenvolver aquela linhagem. Se aquela linhagem ela se tornar com o passar do tempo suscetível a determinadas doenças, você vai perder a produtividade que você levou uma vida para gerar. Então, aí a parte 61 lá em 1993, nossa, vou dizer 33, lá em 1993, ela foi registrada como resistente a determinadas doenças. Só que após 30 anos do seu lançamento, e devido à segregação transgressiva que a gente conversou no início da apresentação,
ela já apresenta suscetibilidade à ferrugem da folha, ao complexo de manchas foliares. Tem uma doença que chama VNAC. Alguém já ouviu falar do VNAC? Que é um vírus do organismo amarelo, sei lá. VNAC vai ser uma preocupação só do pessoal do trigo, do triticário, da cevada. Hoje em dia, VNAC é uma preocupação nossa da aveia. Então, é uma importante demanda que foi dada para a gente também, achar uma linhagem que seja resistente ao VNAC. E aí a parte central apresenta essa suscetibilidade. Então, a busca por cultivares que sejam resistentes a determinadas doenças, ela também vai implicar no aumento dos custos, né? Não vai implicar no aumento dos custos para o produtor, porque se eu tenho um cultivar resistente, eu não vou precisar entrar com a aplicação sanitária várias vezes, então eu vou reduzir os custos do produtor. E também eu não vou causar muitos danos ao meio ambiente, né? Porque eu vou estar reduzindo essas aplicações. Então eu preciso investir na minha resistência genética, porque eu vou dar proteção à cultura através da resistência genética e, através dela, eu vou fazer com que o potencial do genoma ele seja expresso. Isso tanto para características de produtividade, quanto para características de altura de plantas, para diversas características. Então, a busca por novas fontes de resistência, tanto a ferrugem da folha quanto o complexo de manchas foliares, é muito necessária. E vocês conseguem perceber que a herdabilidade demonstrada por essas duas características, ferrugem da folha e o complexo de manchas foliares, tem uma herdabilidade acima de 94% para as duas. E para ser considerada de elevada magnitude pela literatura, tem que estar acima de 70%. Então está muito acima do que é considerado relevante, né, pela literatura. Então, aquilo que em 2019 a gente foi falar assim, viu, não façam a seleção de linhas puras nessa cultivar. Por só cultivar, eles são perder tempo em fazer. Vocês acham mesmo que esses números aqui são perder tempo? Então, é tipo quase 100% de resultado. E o meu coeficiente de variação genético, né, ele vai expressar a amplitude que ocorre aquela variação em relação à média do meu caráter. Então, vai me permitir dizer, né, inferir sobre a variabilidade que existe dentro daquele conjunto que eu estou estudando. Ele vai também administrar a grandeza dessa variabilidade. E, para nós, o coeficiente de variação genético, o nosso CVG, tem que ser muito maior que o nosso CVE, que é o que eu comentei com o Luciano. Então, para eu lançar um cultivar, esse cara aqui tem que ser muito maior que esse cara aqui. Para ter, né, maiores possibilidades de ganho genético. E, por fim, o meu coeficiente B. O que é o meu coeficiente B? Ele é um parâmetro que ajuda o melhorista a detectar o quanto de variabilidade genética eu tenho, né, em uma determinada proporção de uma determinada população. E o quanto dessa variabilidade é devida ao ambiente e quanto é devido ao genótipo. E para ele ser favorável para a seleção, para me basear nele para a seleção, ele tem que ser igual ou maior que 1. Então, para ele ser bom, para o que eu estou fazendo ser correto, ele tem que ser igual ou maior que 1. E aqui, todas as variáveis estão muito acima de 1. Então, olha essa daqui, acho que é ferrugem da folha, está 2,40. Então, o que esse compilado de dados me diz? Que eu teria sucesso na minha seleção se eu me baseasse em qualquer uma dessas características para fazer a seleção das linhagens. Bom, gente, a minha apresentação basicamente é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, né, alguma questão que vocês queiram também discutir depois, eu também falou que ele queria mais ver essa parte de parâmetros genéticos mais a fundo, né? Eu não tenho preguiça de explicar, posso contar com vocês, detalhar nessa parte de parâmetros genéticos. A gente tem um auxílio do GEIS, que é bem interessante, que mostra, né, o nosso programa estatístico, então eu me coloco à disposição de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E eu deixo essa frase, né, que 90% do segredo do sucesso está em persistir, e os outros 10% é não desistir. Então, muito obrigada.